e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos apresentar nossas ofertas ao Senhor, mas eu queria apresentar as ofertas ao Senhor com louvor. Não sei onde é que está o grupo de louvor aqui, para nós estamos apresentando com louvor, né? Mas antes, enquanto se prepara para a gente apresentar as ofertas, eu queria só dar 2 testemunhos aqui nas minhas andanças por aí. Uma vez eu fui ministrar em Matão, né, numa igreja de um pastor lá chamado Jurandir. E ele contou o seguinte testemunho: ele foi 7 anos missionário em como era o nome da Namíbia. Não sabia nem que existia Namíbia, né? E ele foi missionário lá na Namíbia. Como é que ele veio para a Namíbia? Ele veio para uma conferência missionária no Vale. E aí ele disse que ele ficou tão incendiado, que ele chegou na igreja dele lá em Ribeirão Preto e falou: pastor, eu quero ser missionário. Qualquer lugar que só me manda para qualquer lugar. Já pedi as contas do emprego e vou para lá. E ele foi para a Namíbia, ele contou o trabalho que ele fez lá. 7 anos ele ficou lá na Namíbia. Essa é uma história. E outra história lá, uma vez fui numa conferência missionária no Rio, e lá tinha uma missão chamada Missão Ticuna, que era uma missão que trabalhava com essa tribo, a tribo Ticuna. O que eles faziam? Como não podia entrar na tribo para pregar, eles traziam os ticunas para o Rio de Janeiro, dava treinamento teológico, evangelístico, missionário, em outras coisas qualquer, e mandava de volta. E aí que eu conheci o fundador da Missão Ticuna, ele tinha aprendido missões aqui no Vale da Benção, aqui na Missão Antioquia. Como é o nome dele? Isso, ele mesmo. Nem sabia, nunca tinha ouvido falar dele aqui. Então, assim, não dá nem para saber quantos frutos tem vindo aí no mundo. Glória a Deus por tudo isso. Amém? E nós vamos agora apresentar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. E eu quero ler essa passagem conhecida de Malaquias 3:10. Porque todas as coisas que nós fazemos para o Senhor, nós já sabemos que temos que fazer. Mas é quando nós lemos a Bíblia, quando nós adoramos, quando nós ouvimos a palavra, que nós somos relembrados de tudo isso. E aqui diz assim: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha maior abundância. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Amém. Então há bênçãos, há um chamado para você dizimar e ofertar. Pegue o seu dízimo, sua oferta, ore e apresente ao Senhor. Pai querido e amado, neste momento nós apresentamos diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Aqueles também, Senhor, que estão fazendo o Pix aí online, aqueles que já fizeram, ó Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor. Nós queremos dizer que nós queremos ser pessoas generosas com a Tua obra, que nós queremos ser pessoas que ofertam com alegria, que dizimam com alegria, que doam com alegria. Ó Deus, nós queremos ser pessoas gratas, que reconhecem, ó Pai, que tudo que temos vem das Tuas mãos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis naquilo que nós entregamos a Ti, ó Pai, e que possamos fazer isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Recebe nesta noite, ó Pai, nós apresentamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode vir aqui à frente, trazer seu dízimo, sua oferta. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o
seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar, porque eu sinto o Senhor me tocar, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria ler com você Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Aleluia. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Quem quer ser um vencedor em Cristo Jesus, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero. Amém? E aqui fala dos vencedores. Nem só de besta e falso profeta vive o Apocalipse. Tem muita palavra boa aqui, né? Muita palavra boa aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos orar mais uma vez? Quero orar, quero que você ore, mas eu quero que você ore por alguém. Pode ser a pessoa que está do seu lado, se você conhece, pode orar por ela. Pode ser outra pessoa, mas ore por essa pessoa. Abençoe essa pessoa, que ela seja uma vencedora em Cristo Jesus. Ora pela vitória dela agora, em nome de Jesus. Senhor amado, eu oro neste momento, ó Pai, para que nós sejamos uma igreja de vencedores, ó Pai. Nós queremos vencer em Ti. Ó Deus, nós queremos realmente vencer. Nos ajuda, Pai, porque a batalha, Senhor, ela está aí, está às nossas portas. Ó Deus, quanta gente que desanima, quanta gente que para, quanta gente que volta atrás, quanta gente que desiste, quanta gente ferida, Pai, quanta gente, Senhor, rastejando, desanimado, quanta gente morta, Senhor. Mas tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, que nesta noite eu clamo, Senhor, age sobre nós, ó Deus, e nos encaminha para a Tua vitória. Nós queremos ser vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Faz isso em nossa vida, Pai, faz isso em nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor, amém. A gente tem que pensar nos vencedores, que tem uma coisa que Apocalipse fala muito, né? Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, se há algo a ser vencido, então nós temos que pensar, a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos uma batalha, né? Nós vivemos numa batalha. E nós temos que pensar que tem muita gente que não vence essa batalha. Se a gente pensar, quantas pessoas que um dia amaram o Senhor de paixão, e de repente hoje não fazem mais. Quanta gente servia ao Senhor de todo o seu coração, hoje não serve mais. Quanta gente caminhou com o Senhor, hoje não caminha mais. Quanta gente foi, pessoas que tiveram vitórias nas suas vidas, que viram a vitória de Deus na sua vida, e de repente aquilo se apagou. Então Deus nos chama para uma vitória permanente. Deus nos chama realmente para nós vivermos essa vitória permanentemente. Glória a Deus. Não apenas um episódio da nossa vida. Você foi chamado para chegar no céu como vencedor. A gente estava falando aqui, quanta gente às vezes animada. Quantas pessoas, às vezes eles estão na igreja, mas eles já saíram do centro da vontade de Deus. Quantas pessoas, como o pastor Ciro gosta de colocar, já serve a Deus no automático, e já serviu a Deus ali movido pelo Espírito, mas hoje ele serve a Deus no automático. E Deus quer que o seu povo seja um povo vencedor. Mas tem lutas. Se há uma batalha a ser vencida, tem lutas. Satanás ele luta para apagar a chama de Deus no nosso coração. É uma luta dele. Eu gosto muito a gente pensa em Jó,
né? E a gente pensa assim, Satanás derrubando a riqueza de Jó, acabando com a família de Jó, acabando com a saúde de Jó, sendo que ele não queria nada disso, ele só queria uma coisa, ele queria que Jó perdesse a sua confiança em Deus. Ele não queria riqueza, saúde, nada do que Jó tinha. Ele queria que Jó perdesse a sua confiança em Deus. E isso ele não conseguiu. Jó está lá, Jó expõe toda a sua causa, mas ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque eu sei que meu Redentor está vivo e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Então nós temos que saber o seguinte, que há uma batalha contra nós. Aqui esse contexto de Apocalipse fala da guerra de Satanás contra nós. E não pense você, porque ele não te tirou às vezes da igreja, ou porque você de alguma maneira ainda é crente, que ele não conseguiu uma vitória. Ele está sempre se opondo a nós, para que você não chegue onde Deus quer, para que você não viva aquilo que Deus quer, para que você não tenha aquilo que Deus tem para você. Essa luta é contínua, e o nosso desejo tem que ser vencedores em Cristo Jesus. O que diz aqui sobre essas pessoas aqui? Diz que eles venceram, né? Eu falo assim, ou você está lutando, ou você já está morto. Ou você está lutando para andar com Deus, ou você já está morto. Quando a gente vai orar, quando a gente vai jejuar, quando a gente vai buscar a Bíblia, né? Não é que isso é fácil, não é que isso sempre é natural, mas nós sabemos que vivemos num mundo que jaz no maligno, mas também nós sabemos que nós vivemos neste mundo e nós somos de Deus. Eu gosto de 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? Amém? Eu falo isso porque é mais do que eu acho que eu sou de Deus, eu acredito que eu sou de Deus, não, eu sei que a minha vida é dele, amém? E que o mundo inteiro já é maligno, então a coisa nem sempre é fácil. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, seguir o que Ele quer para nós nem sempre é fácil, entender o que Ele quer e seguir naquele caminho nem sempre é fácil. Então o que é vencer? Vencer é eu seguir o caminho que Deus tem para mim, apesar das oposições que eu vou encontrar no caminho. Então você precisa saber, se você quer andar com Deus, preste bem atenção, se você quer viver para Deus, andar com Deus, não pense que vai ser tapete vermelho, né? Que vai ser tapete vermelho e um caminho de pluma suave, não. Vai ter espinho, vai ter momentos estreitos, mas em meio a tudo isso, Deus é poderoso para fazer de você vencedor. Eu falo assim que quem não está nadando contra a correnteza está sendo arrastado por ela, né? Então nós temos que olhar para a nossa vida e entender realmente essa luta, né? Essa luta, e por trás dela nós sabemos que o inimigo está ali, e aqui é uma palavra para falar como que essas pessoas venceram, a gente pensar um pouquinho como essas pessoas venceram. E aí faz dias que essa palavra assim tá no meu coração, parece às vezes uma coisa assim, você começa a ver que coisa profunda tem ali. Diz que eles venceram primeiro pelo quê? Não, venceram o quê? Pelo sangue do Cordeiro. Então, nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Nós não vamos vencer, nenhum de nós, põe então uma coisa assim, nenhum de nós, nenhuma pessoa, nenhuma criatura nesse mundo, é apta para vencer essa batalha. É apta para vencer essa luta. Nenhum de nós como seres humanos, nós podemos ser muito inteligentes, nós podemos ser pessoas com muitas capacidades, com muitas habilidades, mas quando se trata de vencer nessa esfera espiritual, quando se trata de vencer e caminhar com Deus, a nossa força, a nossa inteligência, qualquer capacidade que nós temos, ela vai ser sempre insuficiente. Então eles não venceram pelas suas habilidades e capacidades, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, amém? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e aí significa que a gente tira confiança em nós, né? A gente tira confiança em nós, vem tentações, vem desânimo sobre a nossa vida. Quanta gente, tem gente que largou o caminho de Deus e só desanimou. Bateu o desânimo nele, está calor, não vou para a igreja, né? Está muito abafado, não vou para a igreja. Está chovendo, não vou para a igreja. Está frio, não vou para a igreja. Hoje eu estou com a unha encravada, não vou para a igreja. Não é assim? Às vezes tem um negocinho de nada ali. Eles se deixaram vencer por tão pouco, mas na verdade, se olhasse o mundo espiritual, há um peso,
há um sopro, há uma coisa envolvendo ali. Você conhece Jesus, você foi chamado para andar com Ele. E muitas vezes vai ter momentos difíceis na sua vida, e aí diz assim, eles não venceram porque eles eram espertos, porque eles eram corajosos, porque eles eram aptos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Se tem uma coisa que a Bíblia tem, gente, eu vou falar a verdade. Se tem uma coisa que a Bíblia tem de Gênesis e Apocalipse, é sangue. É sangue. Já leu Levítico? O livro que tem sangue, né? Mas a gente sabe que todo o sangue da Bíblia, né? Todo sangue, de Gênesis a Apocalipse, todo aquele sangue, ele representa a vida, mas não uma vida qualquer, não um sangue qualquer, ele representa o sangue do Cordeiro. Glória a Deus! E João, naquela visão onde ele vê demônios e anjos batalhando no mundo espiritual, e João naquela luta que ele vê ali, naquela coisa terrível que ele vê ali, ele vê um grupo que venceu, e ele fala, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Você vai vencer por causa do sangue do Cordeiro. Primeiro, porque esse sangue é o sangue da aliança. Deixa eu falar que falo na ceia, isso é muito assim. Eu e você temos uma aliança com o Criador do universo. Então, eu sei que não é para você ficar exaltado não, né? Não achar, né, que é melhor que os outros, não. Porque não depende de você. Mas você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso, selado com o sangue do seu Filho. Glória a Deus! Nunca se esqueça disso. A ceia existe para te lembrar disso. Você vive nessa terra, mas você tem uma aliança com Deus através do sangue do Cordeiro. Abraão tinha aliança com Deus pelo sangue de um bode. O povo lá que saiu do Egito, pelo sangue de animais, né? E viveram ali pelo sangue de animais. A gente sabe que apontava lá para frente. Mas você e eu, nós já vivemos nesse período e que nós temos uma aliança com Deus pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos vencer, porque nós temos uma aliança com Deus através do sangue do Cordeiro. Amém? E foi este sangue, deixa eu dizer, foi este sangue que te comprou. Foi o preço, né? Isso tem o preço. Então imagine assim, se a gente olhar, não tinha aqui na terra nada que pudesse nos resgatar, nenhuma fortuna do mundo, nenhum bem do mundo poderia ter nos comprado para Deus, nada, nem o homem mais rico do mundo poderia pagar o preço dele para Deus. A escravidão que ele estava ali jamais ia sair dela. E então vem e nos compra, Deus vem e manda seu Filho e Ele nos compra com o sangue dele. Você foi comprado, você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz assim que nós não fomos, porque a gente recebeu na nossa vida heranças muito ruins. Sabe assim, nossos pais podem ter sido idólatras, talvez não, talvez o senhor foi crente, né? Mas talvez o pai dele, ou o pai dele, né? Mas nós estávamos na idolatria, no pecado, numa visão fechada, mas a Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que nós fomos resgatados da vã maneira de viver que os nossos pais nos legaram, mas nós fomos resgatados como num sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então você é dele. Sabe, a gente precisa ter a consciência das verdades de Deus. Você é de Deus em Cristo Jesus. Um preço caro. A gente tem aquela... eu gosto dessa frase aqui famosa, né? Quando eu olho para mim, eu não vejo como eu posso me salvar. Mas quando eu olho para Ele, eu vejo que eu não posso me perder. Porque eu fui comprado com o sangue dele. Isso é consciência, né? Isso é consciência. Vem no nosso coração sentimento de inferioridade. Vem no nosso coração, às vezes, pensamento ruim, que as pessoas não gostam de nós, que as pessoas nos desprezam, que nós não valemos nada. A gente olha para os nossos pecados e falhas, a gente às vezes sente nada. Tem dia que você até se sente mais ou menos, mas tem dia que você olha e você não sente nada. Mas deixa eu dizer, você custou o sangue do Cordeiro. Você custou o sangue de Jesus.
Você não pode valer pouco não. Se você custou o sangue dele, você não pode valer pouco não. Você vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Glória a Deus! E esse sangue, ele não tem uma ação na nossa vida só do passado não, né? Só do passado não. O efeito desse sangue é um efeito contínuo, é um efeito purificador. Qualquer um de nós está apto para falhar, para pecar, né? Para muitas vezes se desviar do propósito de Deus, para desanimar, para às vezes falar coisas que não devia falar, ou fazer coisas que não devia fazer. Mas no meio de tudo isso nós podemos ser purificados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, se nós andamos com Ele, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus! Às vezes a gente tem que sentir o peso dos nossos pecados para nós sentirmos a libertação dos nossos pecados. Às vezes você tem que sentir, às vezes você sente falha, mas isso é bom para você colocar isso diante de Deus e que saiba de uma coisa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Glória a Deus. Satanás às vezes pode querer vir e falar assim que tem pecado na nossa vida. Diga, não tem mais, porque Jesus já me purificou com seu sangue. Eu posso começar de novo. Eu posso agora andar limpinho, né? Eu posso me colocar diante de Deus e Ele purificar a minha vida. Às vezes há pessoas que eles cometeram um pecado e por causa daquilo eles se entristeceram, porque o Espírito se entristeceu. Daqui a pouco ele, já pequei, ele se afasta de Deus, ele se afasta do único que pode purificá-lo. Se você pecar, deixa eu dizer, é o sangue de Jesus Cristo que vai te purificar, que vai lavar você, que vai limpar você, né? Vai limpar você. A gente pensa que é uma coisa pequena, mas pensa no pecado de Pedro, né? Pensa no pecado de Pedro, aquele que andou 3 anos com Jesus, 3 anos e meio com Jesus. Quando chega lá, se pergunta se ele conhece Jesus, ele fala que não. Uma vez, 2 vezes, na terceira até praguejou. Isso era algo muito sério, Mas ainda assim, ele foi purificado pelo sangue do Cordeiro. E pôde ser quem foi, e pôde fazer o que ele fez. Deixa eu dizer, aquela fonte aberta lá na cruz, ela nunca mais parou de jorrar. Sempre que alguém precisar ser purificado, sempre que alguém precisar ser limpo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus! Mas há uma outra coisa que a Bíblia fala do sangue de Jesus, né? E no Antigo Testamento tem uma ilustração muito bonita, que era o Santo dos Santos. Porque você tinha lá um templo, né, com uma área externa. Depois você tinha uma área interna que só levita sacerdote entrava lá, que era o lugar santo, tá? E depois você tinha um lugar mais interior, que era o Santo dos Santos, que ali ficava a arca sagrada, que ali ficava o lugar de expiação, e que ali o Senhor descia com a sua glória. Era o lugar da glória de Deus. E lá naquele lugar, era um lugar proibidíssimo, era um lugar santíssimo, era um lugar reservadíssimo, ninguém podia entrar lá, só quem entrava era um homem na terra toda, era o sumo sacerdote que entrava lá, era o Santo dos Santos, só ele entrava, e mesmo assim uma vez por ano. E aí olha o que aconteceu, no dia que Jesus morre naquela cruz, o véu daquele lugar santíssimo, aquele véu se rasga de cima a baixo. E aí vem o autor de Hebreus e diz assim, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, amém? Pelo sangue de Jesus. Eu falar, orar a Deus não é uma coisa que, não pense que nós somos aptos para qualquer coisa, não, mas nós podemos entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. Nós podemos orar porque o sangue dele está na nossa vida. Nós podemos ter uma intimidade maior com Deus porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
nós podemos ir mais perto de Deus. Todos nós aqui estamos aqui porque nós estamos em Deus. Mas nós sabemos que sempre é possível chegar mais perto dele. Não geograficamente falando, né? Não em termos de espaço, não em termos espaciais, mas em termos lá na intimidade, nós sabemos que nós podemos ser mais íntimos do nosso Deus. Nós podemos ter com Ele um relacionamento mais estreito. Como? Sendo perfeitos? Não! Mas confiando mais, confiando cada vez mais no sangue do seu Filho derramado sobre a cruz. Nós podemos falar com Deus, nós podemos ter intimidade com Ele, nós podemos nos achegar a Ele. Você pode chegar mais perto de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos capacita a ter esse acesso. Amém? Então esses que venceram pelo sangue do Cordeiro, eles venceram confiando no que esse sangue faz. A Bíblia diz assim, sendo justificados pela fé no seu sangue. O que significa isso? Eu sei que eu tenho erro, eu sei que se eu fosse para um tribunal diante de Deus, Ele olharia para mim e diria assim, você é culpado. Se eu olhar para aquilo que eu sou, se eu olhar para aquilo que eu faço, se eu olhar para aquilo que eu tenho, vou olhar para mim assim, e Deus me declararia culpado. Mas só que porque eu creio no sangue do Cordeiro, porque você crê no sangue do Cordeiro, Ele olha para você e diz, você é meu, você é justo. Amém? Você é justificado pelo sangue do Cordeiro. E aí só para a gente pensar, e se a gente pensar que se o sangue é vida, e se o sangue de Jesus está na nossa vida, então deixa eu dizer, foi feita uma transfusão do sangue de Jesus para você. Você vai vencer porque não é só a sua vida, é a vida dele em você. É a vida do Senhor em você, é a vida de Jesus em você. Se você é um salvo, se você é um perdoado, se você é uma habitação do Espírito Santo de Deus, se você é de Deus, então saiba, a vida dele está em você. Nós vamos vencer, não por causa da minha vida, mas eu vou vencer porque a vida dele está em mim. Glória a Deus. Amém? Vocês querem vencer mesmo? Mas a segunda coisa, eles venceram pelo quê? Pela palavra do testemunho que eles deram. Ou seja, por aquilo que eles falaram, por aquilo que eles testemunharam, por aquilo que eles disseram. E o que eles disseram? Eles disseram o que Deus disse. Eles disseram a palavra. Hoje, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome dele está nos meus lábios. Eu invoco o nome dele para que ele me salve. Eu invoco o nome dele para que ele me perdoe. A Bíblia diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Sabe por que nós somos salvos? Porque nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso testemunho. Como é que eu sei que Ele é o Senhor? Porque está aqui. Eu confesso aquilo que Deus confessa, eu digo aquilo que Deus diz. A palavra está no meu coração. A palavra de Deus está na minha vida. Então eu vivo nesta vida falando as verdades de Deus. Aquilo que nós temos aqui na Bíblia é a verdade de Deus para a nossa vida. Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós vencemos a Satanás quando nós falamos o que Deus fala. Quando nós dizemos o que Deus diz. Ele vem oprimir a sua vida, mas você fala assim, você não pode tocar em mim porque a minha vida é de Deus. Amém? Você repreende ele porque você conhece a palavra. Eu dei a vocês autoridade para repreender cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. É o que Deus diz, então é o que eu creio. Nós temos a palavra de Deus. E o nosso trabalho, E o nosso trabalho é conhecer essa palavra. O nosso trabalho é entender essa palavra. O nosso trabalho é proclamar essa palavra, confessar essa palavra, é confessar esse testemunho. Eu creio assim porque Deus diz que é assim. Porque Deus diz que é assim. Eu sempre penso em 1 Coríntios 2,
ele vai explicando ali passo a passo como que a palavra chega até nós, né? Ele fala assim: aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele fala assim: mas Deus revelou essas coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele pesquisa todas as coisas, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E ele fala assim: qual é o homem que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Você recebeu o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que conhecêssemos as coisas que gratuitamente nos foram dadas por Deus. Você agora conhece as coisas de Deus. Você agora, você não conhece de ouvir falar, não. Você conhece porque Deus entrou na sua vida através do seu Espírito. Quando você diz que Ele te perdoou, você diz que Ele te perdoou porque está escrito aqui. E você fala que Ele te perdoou porque essa palavra inspirada pelo Espírito Santo é o Espírito que está em você. Então você sabe que aquilo que está escrito aqui é verdade. Ele te perdoou em Cristo Jesus. Ele te deu o Espírito dele. Ele te deu o perdão dele. Então você começa a crer naquilo que a Bíblia diz, a falar aquilo que a Bíblia diz, a orar aquilo que a Bíblia diz, a experimentar aquilo que a Bíblia diz. Se eles venceram Satanás, não foi com a palavra de sabedoria humana, não. Tem muita filosofagem por aí, mas a palavra que vem de Satanás é que está no seu coração. É essa. E se tem que haver uma preocupação em nós, é de comer essa palavra, né? É de absorver essa palavra, de meditar dia e noite nessa palavra, porque à medida que você vai ouvindo a palavra, ou lendo a palavra, meditando na palavra, que você vai orando a palavra, que você vai pensando na palavra, que você vai praticando a palavra, na medida que ela vai entrando na sua vida, você vai se tornando vencedor em Cristo Jesus. Nosso mundo ele é recheado de mentiras. Satanás, ele procura lançar flechas de mentiras, dardos inflamados com mentiras. Mas você é aquele que crê e você é aquele que confessa a palavra de Deus. Eles venceram porque confiaram no sangue. Eles venceram porque eles confessaram a palavra. Mas para eu confessar a palavra, eu preciso fazer o quê? Eu preciso absorver a palavra, ela precisa transbordar na minha vida. Não é pouca palavra que nós precisamos, de muita palavra de Deus no nosso coração. Paulo escreve lá para os Colossenses, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que acontece quando uma coisa fica muito abundante? O que acontece com ela? Transborda. Então assim, a gente pensa na palavra, a gente ora a palavra, a gente medita na palavra, a gente enche o nosso coração com a palavra, aí ela transborda. Jesus disse: você fala daquilo que o seu coração está cheio. Então quando vem alguma situação ruim, alguma dificuldade, você não vai se abrigar nos teus pensamentos, nas tuas ideias, nos teus sentimentos. Você vai se abrigar na palavra do Deus vivo. Não é? Na palavra do Deus vivo. Eu vou fazer o que ele diz, eu vou crer naquilo que ele fala, eu vou agir conforme ele manda eu agir. Então não apenas eles os venceram porque confiaram no sangue, eles venceram porque eles confessaram a palavra. Que privilégio que você tem. Olha o poder da palavra. O Mateus vai ali, pega aqueles Novo Testamento assim que você às vezes nem dá valor, né? E ele começa a ler, e aquilo tem poder para mudar a mente dele. E de uma pessoa que dizia que Deus não existe, daqui a pouco ela é uma pessoa que está proclamando Deus entre as nações. A palavra tem poder para mudar a nossa vida. Creia nisso. A gente tem um monte de pensamento errado, um monte de ideia errada, um monte de percepções erradas. Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor.
assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas é quando eu leio a palavra que eu estou colocando os pensamentos de Deus nos meus pensamentos. O que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus determina, a realidade está aqui. Você quer vencer? Coloque a palavra de Deus dentro do seu coração. E aí vem a última coisa aqui. Isso aqui é mais sério, né? Eles venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e eles venceram porque não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, eles estavam dispostos a lutar até a última gota do seu sangue. Nós precisamos entender uma coisa: a nossa vida pertence a Deus. Colossenses diz, né, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Onde é que você está? Você está morto. Tá bom, ninguém pode fazer mais nada com você. Para essa vida aqui, para essa existência divorciada de Deus, para essa existência separada de Deus, você já está morto. Mas a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ninguém pode nem te matar, gente, que a sua vida já está em Deus. O que alguém pode fazer com você? Quer roubar você? Torturar você? Matar você? O que pode fazer com você? Pode fazer qualquer coisa com essa carcaça aqui, gente. Só fala assim, que essa carcaça aqui, de qualquer jeito, está estragando, tá? Não sei se você sabe disso, né? Essa carcaça aqui está estragando. Mas a nossa vida como um todo, ela já pertence ao Senhor. O que isso traz? Isso traz coragem. Não há nada que possa acontecer comigo, nada nesse mundo aqui, nada que possa acontecer comigo que vai ser ruim. A gente vê assim as tragédias, eu olho assim, se é verdade que quem está em Cristo está eternamente com Deus, e quem está sem Cristo está eternamente distante de Deus, então deixa eu dizer, é só isso que importa. É só isso que importa. A pessoa pode ter riqueza, fama, nome, qualquer coisa, mas se ela não está em Cristo, se ela está sem Cristo, ela está eternamente perdida. Então nada ali realmente tem valor. Agora, se você está em Cristo, aconteça o que acontecer, você eternamente é de Deus. Então eles venceram porque eles sabiam que eles eram de Deus. Jesus, quando manda ali os apóstolos, os 10, né, os 12, ele pega e fala para eles: não temam aqueles que matam o corpo e depois não podem matar a alma. Se é para ter medo, tenha medo depois daquele que depois de matar o corpo ainda pode lançar corpo e alma no inferno. Mas você é do Senhor, você é dele. Então eles venceram porque eles não amaram a sua vida até a morte. Para eles, aquilo que eles podiam fazer qualquer ameaça, podiam dizer qualquer coisa para eles, né? Podiam dizer qualquer coisa para eles, eles não iam ceder, eles não iam voltar atrás, porque sabiam que a vida deles pertence a Deus. O inimigo queria que eles recuassem, que eles parassem de servir a Deus. Esse é o trabalho do inimigo. Ele quer cortar a sua comunhão com Deus, ele quer anular a sua obediência a Deus, ele quer desanimar você para que você caia na incredulidade. Quanta gente caiu na incredulidade, quanta gente caiu no desânimo, quanta gente caiu por quê? Porque o inimigo vem. Mas não, esses aqui não, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a sua vida até a morte. Lembra do que Jesus disse? Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Né? Então tá gente aí querendo salvar a sua vida. O que vai acontecer? Vai perder. Não, se eu for seguir a Jesus, vou ter que deixar muita coisa. Né? Se eu for seguir a Jesus, eu vou ter que abandonar muita coisa. Eu vou ter que deixar muitas coisas que eu gosto. Né? Vou ter que deixar muita coisa que eu gosto. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas ele disse o quê? Quem perder a sua vida por minha causa vai
achá-la. Tem uma, né, Jesus fala várias bem-aventuranças, né? E aí ele fala assim, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os pacificadores, né? Aí ele fala assim, bem-aventurados aqueles que receberem injúrias, perseguições, sofrimentos por amor de mim, porque é grande o seu galardão no céu, glória a Deus. Tem muita coisa que a gente tem medo, mas daqui a 40 anos, 50 anos, isso aí não vai importar não, a gente já não vai estar mais aqui não. Mas se nós permanecermos no Senhor, se nós vencermos no Senhor, nós vamos chegar lá na glória e vamos ver que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena perder qualquer coisa por causa dele. Esse sentimento, eles venceram porque eles tinham esse sentimento, nada é mais importante na minha vida do que o meu Senhor. E aí você vai aonde tiver que ir. E aí deixa eu colocar aqui, e nós estamos nessa situação porque um dia ele, Jesus, a Bíblia diz que ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na semelhança dos homens, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não teve medo não de morrer por mim e por você, para que a gente também não tivesse medo no máximo da nossa vida até a morte, porque a nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Isso é uma consciência. E o inimigo não pôde vencê-los, porque eles não amaram a sua vida até a morte. Vamos lembrar aqui, só dois casos bíblicos, né? E ainda antes de Jesus, chega lá o rei, manda fazer uma estátua, e manda todo mundo adorar. Todo mundo tem que adorar. E se não adorar, vou mandar para a fornalha, né? Vou mandar para a fornalha. Todo mundo se ajoelhou, todo mundo se dobrou. Aqueles três lá falaram, não vamos se dobrar nessa estátua aí, que nosso Deus é outro. Adoro Deus vivo, não adorar isso aí não. Ah, vocês não vão adorar? Se vocês não vão adorar, vocês vão para a fornalha. E aí ele fala assim, vou mandar vocês para a fornalha e quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. E eles falaram assim, olha, saiba de uma coisa, ó rei, nós não vamos adorar. É muita coragem, né? É muita coragem. Nós não vamos adorar não. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar também, fique sabendo que nós não vamos adorar nem assim. Pode cozinhar a gente, tá bom. Que coragem, gente. Que coragem. Mas por que eles venceram? Eles venceram a fornalha de fogo ardente. Porque não amaram a sua vida até a morte. E o resultado daquilo tudo não foi morte para eles, foi glória de Deus. Foi glória de Deus. Era uma firmeza muito grande, até o rei teve que se dobrar àquela situação. Aí depois tem a história de Daniel da cova dos leões. Você não pode orar, ninguém mais pode orar. Ah, não pode orar? Vou orar, né? Tem uma lei aí, não pode orar? Vou orar. Mas ele não foi orar por pirraça. Ele não foi orar para cutucar o rei. Ele foi orar porque ele era um homem de oração. Ele foi orar porque ele sabia que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Ele foi orar porque ele sabia que a obediência a Deus é que haveria de guardá-lo. É melhor morrer crendo do que viver duvidando. Então ele foi lá e ele foi orar. E foi para na cova dos leões. E deitou e dormiu encostado no leão. O leão não fez nada. No dia seguinte estava lá. E no dia seguinte o rei estava conhecendo quem era o Deus verdadeiro. Deus é aquele que realmente nos guarda. E Ele dá vitória para aqueles que de fato sabem que Ele é a primeira coisa na nossa vida. Então só para terminar aqui. Entenda a sua identidade. Você é alguém que está onde está pelo sangue do Cordeiro. Você é o que você é pelo sangue do Cordeiro. Não desvalorize o sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida. Esse é o sangue que faz de você um vencedor. Esse é o sangue que te possibilita vencer
o que precisa ser vencido nesse mundo decaído, não é? Esse é o sangue. Não duvide do poder desse sangue, não duvide da realidade desse sangue, não duvide da realidade que você hoje vive, porque você foi comprado por esse sangue. Tenha convicção naquilo que Deus disse aqui. Aqui a gente tem que andar pela fé. Paulo disse: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nem sempre a gente entende tudo, nem sempre a gente compreende tudo, mas nós vamos confiar nessa palavra. Nós vamos confiar naquele que disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém. E nós vamos saber que Deus é a primeira coisa na nossa vida, que nada nem ninguém aqui nesse mundo vale mais do que estar nele, vale mais do que servi-lo, vale mais do que amá-lo, vale mais do que obedecê-lo, vale mais do que estar com ele. Nada nessa vida, nem coisas boas, nem coisas ruins, ninguém pode nos destruir, ninguém pode nos vencer, porque a nossa vida, nós já morremos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Lá no céu é o lugar de tomar nossa vitória na batalha que nós temos aqui. O apóstolo Paulo, ele termina a vida dele dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então aquele dia nós vamos desfrutar dessa vitória. Mas enquanto nós estivermos aqui, vai ser luta. E nós precisamos do sangue do Cordeiro, nós precisamos confessar a palavra de Deus, nós precisamos realmente não amar a nossa vida até a morte, colocar o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida. Paulo escreve assim: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Que esse seja o sentimento do nosso coração. Quero que você feche os seus olhos e você fale com o Senhor, porque a sua vitória, tem coisas que você tem que vencer, tem sentimentos que você tem que vencer, tem pensamentos que você tem que vencer, tem pecados que você tem que vencer, e você vai vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Senhor amado, nós oramos aqui nesta noite, Senhor, e nós nos colocamos em tuas mãos mais uma vez, e pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Senhor amado, vem, Senhor, testemunhar em nosso coração pelo teu Espírito e a tua palavra de uma maneira poderosa, Senhor. Nós queremos ser vencedores em Cristo Jesus. Senhor, tem pessoas passando lutas que querem voltar atrás, desistir e desanimar, mas eles serão vencedores pelo sangue do Cordeiro. Que nessa noite o Senhor venha dar um ânimo novo, que nessa noite o Senhor venha dar, ó Pai, um espírito novo, Senhor, uma graça nova para as nossas vidas, Senhor, e nós possamos nos levantar e vencer em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, experimentar em nossa vida a tua vitória. Nós queremos confiar no sangue, nós queremos declarar a palavra, nós queremos nos dispor em tuas mãos de todo o nosso coração, ó Deus. Faz a tua obra, Senhor, faz a tua obra aqui, ó Pai. Ó Deus, pelo teu Espírito trabalha e fala, pelo teu Espírito se move, Senhor. Se o Senhor tem ainda algo para falar ao nosso coração, ao coração dos teus filhos, ó Deus, vai movendo aqui o teu Espírito, Senhor, vai tocando, vai trazendo ânimo, vai trazendo força, vai trazendo disposição aos corações, nesta noite em nome de Jesus. Glória a ti, Senhor, move as tuas mãos, move-nos da vitória, Senhor, glória a Deus.